Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia os que estão presencial, todos os que estão na transmissão. Vamos lá, abra sua Bíblia, por gentileza. Timóteo 1:14. E ontem nós tivemos uma mensagem poderosa que você deve ouvir não simplesmente uma vez, deve ouvir mais vezes. A fé vem do ouvir, a gente não escuta, a gente ouve, entendeu? Você não pode escutar, você tem que ouvir. Ouvir, escutar não resolve, você tem que ouvir. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Se você não ouvir, não entra, e se não entra, nada muda, né? Se a gente só escuta, você pode ser aquele ouvinte esquecido, ouve, mas não retém, não consegue absorver, transformar todo o entendimento, né? E toda a informação em entendimento e, consequentemente, em atitude. Eu vou resgatar aqui alguns versículos da mensagem de ontem e vamos lá. 1 Timóteo 1,14, que diz assim, e repita comigo, diga: o Senhor, diga, fez sua graça, diga, transbordar. Quer dizer, se a graça do Senhor transborda sobre nós precisamos aprender a transbordar da graça do Senhor sobre a vida de outros. Essa é a grande lição. Nós precisamos, ontem eu falava com alguém, e depois nós vamos trazer esses testemunhos, que alguns de vocês, eu não sei se vocês viram, somente ontem na transmissão da Bispa, se alguém chegou a ver algo dessa natureza, as pessoas que nós temos abençoados através de um projeto, que é o projeto do Sorriso Extraordinário, chegaram a ver a transformação? Chegaram? Quem chegou a ver? Isso, tem uns que viram, outros que não. Vocês vão ver isso depois profundamente. São pessoas que estavam... era o grande sonho da vida, né? O grande sonho da vida era poder dar um sorriso. Olha isso, gente. Poder dar um sorriso. Por que não podia dar um sorriso? Porque a sua boca estava destruída. Os seus dentes completamente destruídos. Muitas não tinham dentes, pontes quebradas, né, a famosa perereca, e consequentemente aquele constrangimento por causa tanto da parte estética como o mau hálito, o cheiro, né, que poderia causar e causa tudo aquilo. Então, as pessoas, por conta do constrangimento, acabaram sorrindo, escondendo, né? O sorriso, rindo, tampando a boca, escondendo, naquele constrangimento todo. Mas são pessoas muito felizes, são pessoas as que nós estamos sendo o canal de bênção na vida dessas pessoas. Sorridentes, pessoas que vivem com uma alegria radiante. E elas falaram uma coisa para mim muito importante, que o que elas aprendem no ministério, elas absorveram. E uma das coisas que elas aprenderam é que a igreja, as palavras que saem do altar, transborda na vida delas e elas creem. Então, elas começaram a orar e buscar e fazer essa declaração, né? O Senhor já nos deu dentes 2 vezes. Olha, o Senhor já nos deu dentes 2 vezes. Primeiro de leite, né? Depois o permanente, não é? E perdeu. Ela falou: o Senhor é poderoso para dar a terceira. O Senhor é poderoso para nos dar a terceira vez. Não sei como, não sei de que jeito, não sei de que maneira, mas eu creio
Nós cremos. Só que essas pessoas são extremamente generosas. Essas pessoas, elas dizem assim, às vezes a gente não tem, economicamente, não temos recursos para abençoar a vida de outras pessoas. E a gente entende também que às vezes não é isso, mas a gente pode abençoar a vida de outras pessoas com um sorriso. A gente pode abençoar a vida de outras pessoas com uma palavra de amor, de incentivo. A gente pode semear na vida de outras pessoas, levantando essas pessoas. A gente pode semear na obra, como algumas delas, voluntariamente, todos os trabalhos sociais que nós fazemos, elas estão aqui trabalhando, cozinhando. Todo domingo elas estão aqui cozinhando, fazendo aquilo, a doação delas, cozinhando para os internos da igreja, para todos nós, voluntariamente. Então, é o transbordar, é a graça, que às vezes a gente fica pensando assim, né? Muitos colocam, mas eu não tenho para fazer. Claro que tem, todo mundo tem. Todo mundo tem. Nós precisamos usar o que nós temos. Nós precisamos semear o que nós temos. Elas fazem a sua doação voluntária, o sorriso, apoia na cozinha, apoia na escolinha, sempre rindo, levantando pessoas, dando respaldo. Então pode. Então todo mundo pode, todo mundo, e consequentemente, Deus começa a trabalhar para algo maior. Então elas diziam que elas são muito risonhas, de sorrir muito, muito alegres, só que essa parte estética, essa parte da boca, constrangia, fazia com que desse um sorriso se escondendo. E de repente vem agora e Deus cria uma forma, uma maneira de abençoar. E o mais interessante é o seguinte, que isso é particularidade delas, né? Isso é sonho delas, particularidades, elas não contou para ninguém. Elas não contaram para ninguém, contaram para o Senhor. E disse: Senhor, não sei como o Senhor vai fazer, não sei de que maneira o Senhor vai fazer, mas nós cremos. O Senhor nos deu o dente uma vez, o Senhor nos deu 2 vezes, e o Senhor pode dar a 3ª. E nós cremos que o Senhor pode realizar esse sonho. Então, já parou para pensar o que significa isso na vida de uma pessoa que há anos não sorria? Dá risada, mas escondendo. Hoje pode rir. Ontem eu falava com elas sorriem espontaneamente, né? Ainda uma delas não está pronta, mas sorri com aquela alegria, né? Ainda tem resquícios que parece que não está nem com os dentes na boca, que é um sonho materializado. Só que, aonde eu quero chegar? O Senhor fez sua graça, diga comigo, transbordar, e me encheu de fé, diga comigo, e do amor que vem de Cristo Jesus. Para transbordar a graça, você não precisa chegar lá em cima. Você pode transbordar aqui agora, aonde você está. Isso é uma decisão. A gente fica esperando sempre o momento perfeito para fazer o bem. Sempre o momento, a hora perfeita. E não é assim. É como hoje, né? A quem eu posso abençoar hoje? Com o quê? Com o que eu tenho. A quem eu posso? Como elas disseram? Elas mesmas disseram. Eu posso abençoar com um sorriso. Eu posso abençoar com a palavra. Com incentivo, com consolo. Eu posso abençoar com a palavra do Senhor. Eu posso transbordar na vida dessas pessoas aquilo que eu tenho recebido. Quem está entendendo, por favor? Esse Espírito tem que entrar em nós, porque é isso que nos leva para um outro nível. Próximo, por favor. Diga comigo: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Diga: eu vim para que tenham e desfrutem da vida e a tenham em abundância. Diga abundância, diga quantidade excessiva, diga mais do que o necessário, diga ao máximo, até transbordar. Isso tem que entrar. Se isso não entrar de verdade,
O que permanece dentro de nós? Aquilo que nós crescemos ouvindo e aprendendo. Aquilo que nós escutamos uma vida inteira. Que já falamos muito sobre isso. Quantos de vocês cresceram ouvindo que você não pode, que você não é capaz, que você é feio, que você é incapaz, que você é burro? Quantos de vocês cresceram dizendo que você não sabe nada? Você ouviu isso uma vida toda? Passaram por constrangimentos que muitos criaram bloqueios? Quem não estava aqui comigo ontem, por favor? Quem não estava aqui comigo ontem? Eu estava contando uma coisa, uma particularidade minha que não sei nem porque que eu lembrei disso, né? Não sei nem por que eu lembrei, mas isso ajuda a cada um a entender, às vezes, porque muitas coisas acontecem, se estabelecem dentro da gente, a gente tem que ir lá atrás e combater aquilo. Eu fui criado com um espírito muito livre. Eu fui criado viajando com meu pai, mexendo com a fazenda, mexendo com animais, viajando para todos os lados do país, né? Horas vendo fazenda, horas comprando boi, comprando gado. E com isso, com essa liberdade toda, eu tive muita dificuldade com o estudo, muita dificuldade. A sala de aula para mim era uma prisão. Eu não suportava ficar dentro da sala de aula. Era como se fosse uma prisão. E antigamente os professores eram muito mal preparados. Eram muito... um professor... Eu tenho recordação de professoras maravilhosas, mas tenho recordação de professoras completamente desequilibradas. Completamente. E eu me lembro, eu estava contando para o pessoal que no segundo para o terceiro ano, eu já naquela batalha, naquela dificuldade com a escola, aquela dificuldade de aprendizado, aquela dificuldade de me manter dentro de uma sala de aula, né, porque eu me sentia preso, né, e eu estava ali dentro, eu pensava assim, meu pai está para a fazenda, né, meu pai está viajando, eu podia estar com ele, eu não queria, né, então, e eu já naquela dificuldade, e no segundo para o terceiro ano, uma coisa assim, era no segundo ou no terceiro ano, eu tive uma professora muito endemoniada, uma professora desequilibrada, uma professora autoritária, agressiva, violenta. A forma dela ensinar era uma forma muito descontrolada. E eu vi aquela mulher dando beliscão nos meus coleguinhas, eu vi aquela professora num exercício que os meus coleguinhas não conseguiam fazer, pegar a cabeça deles, esfregar no caderno e falava, você é burro, não é desse jeito, né? E dar tapa, reguada, e aquilo, para quem já não gosta de estudar, piorou, né? Piorou a situação, aí se agravou ainda mais. E eu estava contando que um certo dia eu dei uma dor de barriga na sala, mas me deu uma dor de barriga daquela, violenta, e aí eu pensava, né, porque eu cansei de ver aluno pedir para ir no banheiro e ela não deixar ir humilhar, segura aí, que banheiro, depois você vai, a hora que bater o sinal você vai, aquela agressividade. E aí, mas me deu uma cólica, uma dor de barriga daquela, e eu pensei comigo, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu não tenho coragem de pedir para essa mulher. Eu não tenho coragem porque ela vai me humilhar diante de todo mundo, né? E por medo de pedir, eu fiz na calça, dentro da sala de aula. Por medo, constrangimento de passar por humilhação, passar a perguntar se eu poderia ir no banheiro e ela me humilhar na frente de todo mundo, eu passei por um outro constrangimento. Não sei se maior, talvez até seja, porque aí eu acabei fazendo na calça, e aquele constrangimento para sair, né, depois de bater o sinal, e eu querendo levantar, e aí pega a mochilinha,
deixa a mochilinha presa aqui nos cotovelos para tampar a bunda, né? Sabe como é que é? Lembra da mochilinha? Daquela de pôr nas costas? Segura ela aqui. E aí, vamos lá, qual que é o problema disso? Porque você leva isso para a vida. Então você passa a ter medo de pedir algo, por medo da resposta que você vai ter. Isso já vai criando traumas, vai criando bloqueios. Você tem medo de falar eu não sei, você tem medo de falar me ensina, você tem medo de fazer um pedido e a resposta do pedido que você vai fazer já ser um não, que te frustra, né? Que te traz um constrangimento. Você tem medo de falar em público, medo de falar no meio das pessoas, e às vezes você pode não saber de onde partiu tudo isso, e está lá atrás. Em situações que você viveu, quantos meninos, quantos coleguinhas, numa situação como essa, de esfregar o rostinho deles no caderno e dizer, você é burro, você é burro. Para pensar o que causou, em muitos, né? Fica com aquilo, eu sou burro, eu não consigo, eu tenho dificuldade, porque aí no nervoso, bloqueia ainda mais, aí que você não consegue deixar entrar, não vai absorver. Então, nós precisamos, aonde o diabo trabalha para deformar? Lá na infância. Aonde ele trabalha? O ladrão, volta ali para eles, por favor. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O roubo começa lá atrás. Começa a se estabelecer lá atrás. E se você não entende isso, você permite que isso esteja em você hoje. Esses traumas estejam na sua vida hoje. Esses bloqueios estejam. Então você é a crença de merecimento. Você não pode, você não é merecedor. Você não nasceu para viver uma vida abundante. Você não nasceu para ter uma vida abençoada. Você tem que se contentar com menos, porque essa é a sua realidade, porque os seus pais, infelizmente, muitos por também não terem aprendido a dar o que tem, eles deram o que tem, então eles não tinham para dar, eles não deram. E quando eu estou falando não deram o conhecimento, não deram a fé a você, não transmitiu a fé necessária para você. Então é aquela crença, você não pode, você não consegue, você é burro. Você nunca vai ser isso, você nunca vai ser aquilo, você nunca vai ter. E muitos permitem que isso entre. Enquanto não houver uma mudança, uma libertação, espera aí, eu não aceito isso. Enquanto eu não buscar realmente essa libertação, destravar, desbloquear tudo isso, isso está dentro. Está ali, o constrangimento, medo de perguntar, medo de pedir. Você já parou para pensar que muitas pessoas carregam isso tão profundamente que até na igreja tem medo de pedir? Medo de pedir e não receber? Medo de pedir e ser frustrado? Medo de não ser a vontade de Deus ou de não ser merecedor das promessas do Senhor? Você é o ladrão, é o diabo que vem roubando uma vida abençoada. Jesus disse, diga comigo, eu vim para que tenham e desfrutem da vida. Desfrutem da vida. E a tenham, diga comigo, desfrute da vida. Deus quer que eu desfrute da vida. Diga, e tenham em abundância, ao máximo, até transbordar. Você não tem só para você. Você tem para os outros também. Não é só para você. Você tem para você e você tem para os outros. Você tem para você e você transborda na vida dos outros. E é com o que tem, é aonde está. A gente começa a praticar isso aonde estamos, na medida que estamos. Ao invés de sempre pensar assim, se eu transbordar na vida de alguém, se eu ajudar alguém, vai me faltar menos. Não, pelo contrário. Eu vou ter menos. Não, pelo contrário. É agora que eu vou crescer. É agora que eu vou prosperar. Porque eu estou praticando um princípio. Eu estou praticando uma lei espiritual. Eu estou colocando em prática a palavra. E isso vai trazer resultado para a minha vida. Isso vai trazer prosperidade para a minha vida. Isso vai trazer a graça abundante do Senhor para a minha vida. Quem está entendendo, por favor? Quem passou situações assim na escola, por favor? Passou? Quem mais? Gente, levanta a mão, por favor.
Não estou perguntando se você cagou na calça, não. Tá bom? Esse eu deixo para mim, eu já me expus. Mas quem passou constrangimento que de alguma forma isso não foi bom para você? Levanta a mão, por favor, mais uma vez. Aí, aumentou, o número aumentou. É isso, e às vezes a gente não consegue entender por que eu tenho essa dificuldade, por que eu tenho esse bloqueio, a gente volta lá atrás e vai ver. É um pouco da questão familiar, outro pouco do que os nossos pais viveram, da criação e etc. Outro pode ser na escola mesmo, né, os educadores, né, as pessoas mais antigas. O senhor levantou as mãos aí, professor na sua época era desse padrão? Mais um pouco, né, da época do milho, da época do feijão, né, colocava, olha que coisa louca, a senhora que é educadora, a senhora sabe disso. Olha que coisa louca, eu me lembro, quem lembra disso? Um educador, para punir o aluno, botava lá na frente, de joelho, às vezes num grão de feijão, num grão de milho, diante de todos os demais alunos. Quem já viu isso, por favor? Milho, né? Milho. Para pensar. Olha a humilhação que passava. Não entendi. E apanhava em casa depois ainda, né? Para pensar. Você vê que são ações demoníacas para deformar a personalidade de muitos. A gente não sabe de onde vem muita coisa. A gente tem que voltar lá. Falar, não, espera aí, está tudo errado. Estava tudo errado. Totalmente errado. E nós precisamos entender, por isso que hoje nós aprendemos com Deus, nosso Pai espiritual. Não adianta nem ser com seus pais, porque muitos dos nossos pais não tinham para nos dar. O que eles tinham, eles deram. E não tinha para dar mais. Não adianta nem cobrar deles, porque não tinha. Diga comigo, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, e não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que o diabo trabalha para fazer? O Deus deste mundo é o diabo. Cegou o quê? A mente. Por quê? Dominou a mente, domina a vida. Diga comigo, dominou a mente, domina a vida. Dominou a mente, domina a vida da pessoa. Pensou errado, age errado. Pensou errado, vai fazer tudo errado. Porque o Deus deste século cegou a mente. A pessoa não crê na palavra. E quando eu estou falando agora de crer, eu não estou falando só da mente errada para agir errado, não. Aceitar coisas que não podem ser aceitas. Se submeter a coisas que não pode. Espera aí, eu creio, se o Senhor veio para que eu tenha vida e vida abundante, é isso que eu vou buscar, me ajuda, Senhor. Abra minha mente, abra o meu entendimento, me dê discernimento, me dê visão, me ajuda, meu Deus. Não é do dia para a noite que a gente muda. Mas a gente busca, a gente ora, a gente persevera nisso. Me ajuda a entender, tira as escamas dos meus olhos. Me ajuda a renovar, passar por esse processo de renovação da minha mente. A verdade é que tudo é mentalidade, tudo está na mente da gente. Tudo, quando nós passamos por essa renovação, nós passamos a ter uma mente próspera, uma mente abundante, nós passamos a ter uma mente rica, a mentalidade de Cristo. Vamos lá, vai para isso, Romanos 12:2, projeta para eles. É uma mensagem que a gente fala muito, mas pela importância dessa mensagem. Talvez seja, para a mudança na vida de uma pessoa, talvez seja uma das mais importantes. Diga comigo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Ponto. Vírgula. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Mas deixem que Deus, diga comigo, os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar.
Se não mudar o modo de pensar, não muda o resultado, não muda a vida. A gente vai continuar pensando como pensávamos antes, ou como fomos criados para pensar, ou como fomos educados para pensar. Eu não posso imitar os padrões do mundo, eu preciso deixar que Deus me transforme, os transforme por meio da mudança de seu modo de pensar. Por quê? Qual é o meu problema? O meu modo de pensar. Porque eu ajo assim? Por causa do meu modo de pensar. Porque eu tenho esses sentimentos? Por causa do meu modo de pensar. Porque eu colho esse resultado? Por causa do meu modo de pensar. E eu preciso mudar meu modo de pensar. E eu tenho que ter consciência disso, e eu devo querer e buscar isso profundamente. A fim de que, diga comigo, experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Porque se diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita, eu creio. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe, melhor do que eu, o que é melhor para mim. E eu quero isso. Por isso que eu preciso ter cuidado. Olha o que a Bíblia diz: tenha cuidado com o que você pensa. Diga comigo, pois a sua vida é dirigida pelos seus, o quê? Por que eu ajo assim? Os meus pensamentos são assim. Por que eu tenho essa forma de pensar? Sei, preciso buscar. Eu sei que eu preciso, o versículo é claro: tenha cuidado com o que você pensa. Que é aquela frase que eu sempre peço para você. Quando você não estiver se sentindo bem, faça essa colocação para você. Fala o seu nome e diga a você: pensa no que você está pensando. Pensa no que você está pensando. Porque o que você está pensando é a razão do teu sentimento. Pode ver que quando a sua mente não sai de um problema, qual é o problema disso? O que você realmente, você está sempre angustiado, ansioso, é porque é o que você está pensando. Enquanto você não mudar esse pensamento, não tirar o pensamento de lá, você não consegue ter paz. Entende? Então disse Deus, diga comigo, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Que coisa linda, né? Dominará, diga comigo, dominará a nós por quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele será semelhante a nós, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Trindade. E aí, vamos 31. Então Deus olhou para tudo o que havia feito, diga comigo, e viu que era muito bom. Diga comigo, tudo que Deus fez. Aliás, tudo que Ele criou, a Bíblia diz que Ele disse que era bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele diz, viu que tudo era muito bom. E se tudo que Deus criou é bom, eu preciso crer nisso. Porque senão, eu não entendo que eu nasci para dominar, vou viver sendo dominado. Que o poder de Deus está dentro de mim, que o Espírito de Deus está dentro de mim. Que o agente transformador, criador, que é o Espírito Santo, habita em mim. Como falamos outro dia, como a terra era sem forma e vazia, e Ele foi criando todas as coisas, hoje Ele cria em mim. Pega o que não tem forma e dá forma, pega onde não há luz e dá luz, traz luz. Aonde não há vida, Ele cria vida. Ele é o agente criador. Ele é o agente transformador, transformador. E Ele habita em mim hoje. Ele habita em você.
O Espírito que criou toda essa beleza, toda essa grandeza, habita em nós. E aí eu preciso investir tempo nisso. Nesse conhecimento, nesse relacionamento, falando com Deus, falando com o Espírito Santo. Abra minha mente. Por quê? Porque olha que coisa incrível. Quando a Bíblia fala de Paulo, olha que coisa, isso é para a gente pensar, né? Quando Deus se revelou a Paulo, Paulo perseguidor da igreja, Paulo um ferrenho perseguidor dos cristãos, participou de linchamento, participou de prisões, participou de espancamento, participou das coisas mais loucas, em função da religião. Quando ele estava no caminho de Damasco, o Senhor, uma luz resplandece, ele cai no chão e já cai cego. Caiu cego, não viu mais nada. Ele só ouviu uma voz que disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fazia algo achando que estava fazendo correto, em nome de Deus, em nome estava a serviço de Deus ou da religião, e estava errado. Mas aonde eu quero chegar? Quando o Senhor mandou que ele fosse a um determinado lugar, que lá Deus ia dar a direção a ele o que fazer, e a Bíblia diz que como se escamas caíssem dos olhos, os seus olhos espirituais foram abertos. Então aquele cara que tinha uma visão, passou a ter uma outra visão completamente diferente. Aquele cara que agia cegamente em nome da religião, agora passou realmente a ser dirigido por Cristo e pelo Espírito de Cristo. Tão rápido. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? O cara está assim, e de repente faz assim. Tudo clareou. Agora ele enxergava. Agora a visão mudou. Senhor, eu quero ser uma espécie de Paulo. Eu não enxergo nada, eu quero enxergar tudo, eu quero entender, quero ter discernimento. Eu quero que o Senhor faça comigo como Paulo. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá. Se vocês obedecerem, diga comigo, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, diga comigo, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, diga o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Opa, mas deixa eu parar aqui. Se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, fielmente, cuidadosamente, seguir, obedecer fielmente, cuidadosamente. Ontem nós falamos muito sobre recompensa, então aqui está o exemplo de recompensa. O Senhor os colocará muito acima de todas as nações da terra. 2, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês, diga comigo, se vocês obedecerem o Senhor seu Deus. Mas vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, e também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados, diga comigo, em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de você os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão, tudo consequência do obedecer fielmente e cuidadosamente. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, diga comigo, e a tudo o que as suas mãos fizerem. Diga, o Senhor, o seu Deus, diga comigo, os abençoará na terra que lhes dá. Diga comigo, o Senhor fará de vocês o seu povo santo. Diga comigo, povo santo. Diga povo separado. Diga povo santo,
povo separado, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos caminhos dele. E todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande, repita comigo, prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Diga, o Senhor abrirá o céu, diga, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar, diga comigo, todo o trabalho das suas mãos, ou seja, bênçãos de cima e bênçãos de baixo, bênçãos dos céus e bênçãos da terra, bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Amém? Vocês, diga comigo, emprestarão. O que está escrito aqui? Eu quero que você faça uma pesquisa. Quero que você faça uma pesquisa. Quem são os que mais emprestam dinheiro no mundo? No mundo. Já fez essa pesquisa ou não? Então faz. Os maiores banqueiros do mundo são os judeus. No mundo todo. Os maiores bancos são deles. Dono de uma fortuna gigantesca mundial. Promessa. Palavra se cumprindo. Deus não pode negar a sua palavra. A palavra de Deus se cumpre. Não, volta ali, por favor. Projeta para eles. Diga comigo, vocês emprestarão a muitas nações. Diga, de nenhuma tomarão emprestada. Ou seja, emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês, diga, a cabeça das nações. Diga, e não a cauda. Diga, estará só por cabeça e não por cauda. Se obedecerem, diga comigo, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e seguirem, diga comigo, cuidadosamente. Diga, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Diga, se está escrito, tem que se cumprir e vai se cumprir na minha vida. Agora é recompensa do quê? A Bíblia fala de recompensa. Fruto do quê? De obedecerem e seguirem cuidadosamente. Diga, se está escrito, tem que se cumprir e vai se cumprir na minha vida. Vai se materializar na minha vida. Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados. Deus tem bênçãos gloriosas, estrondosas, poderosas, incríveis e sobrenaturais para a tua vida. Agora isso tem que entrar. Isso tem que entrar. Nós começamos falando do transbordar da graça do Senhor. E transbordar é aonde você está hoje. Na medida que você está com o que você tem. A mente, a mentalidade do reino, da generosidade, da doação, do amor, da misericórdia. A mentalidade de Cristo. A mentalidade de Cristo é generosa.
A mentalidade de Cristo é abundante. A mentalidade de Cristo é de abundância. Essa tem que ser a nossa. A recompensa de se submeter à palavra, à obediência à palavra, é tudo isso que nós lemos. Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar seus negócios. Deus vai colocá-lo sempre por cabeça. Você vai estar sempre por cabeça, por cima e jamais por baixo. Vai ter para emprestar, mas não vai tomar emprestado. É isso que vai acontecer. Mas isso tem que entrar dentro de você. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Tenham, e abundante. Até transbordar. Isso tem que estar. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que diz Hebreus 6? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, diga comigo, que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele é recompensador daquele que o busca. Por isso que quanto mais você buscar a Deus, mais recompensado você será por Ele. Quanto mais você buscar a Deus, mais abençoado você será por Ele. Ele é recompensador daquele que o busca. Quanta gente está sendo roubado por achar assim: eu não tenho tempo para buscar a Deus. Não, você está sendo roubado. Porque quanto mais você busca a Deus, mais recompensado você é. Mais abençoado, mais conhecimento, mais sabedoria, mais força, mais poder, mais inteligência, mais unção, mais graça, mais próspero você será. Quanto mais você busca a Deus, Ele é recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que a recompensa da humildade e do temor do Senhor, diga comigo, são a riqueza, a honra e a vida. Meu Deus, quem não quer riqueza, honra e vida? Essa é a recompensa do temor do Senhor. A recompensa do temor do Senhor. E é tudo isso, a riqueza, a honra, a vida. É o que Deus tem para você. Por isso, busque a Deus. Deixa a palavra entrar dentro de você e seja dirigido por ela. Que ela tenha vida dentro de você, que ela crie vida dentro de você. Não seja dirigido pela circunstância, seja dirigido pela palavra. Acredite nisso. Deus tem bênçãos dos altos céus, bênçãos de cima e bênçãos de baixo. Bênção do céu e bênção da terra. Isso é forte demais. Bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Deus tem para você. Você acredita nisso ou não? Então fala com Deus agora. Fala com Deus: eu creio, Senhor, que o Senhor tem bênçãos de cima e bênçãos de baixo. Bênçãos dos céus e bênção da terra. Eu acredito na Tua palavra e eu me aproximo ainda mais do Senhor, porque eu quero esse Espírito. Eu quero ser dirigido pela Tua palavra, porque eu quero, Senhor, eu quero ser uma pessoa generosa, eu quero ser uma pessoa de mentalidade abundante, eu quero transbordar no Teu reino, eu quero transbordar na vida das pessoas, eu quero transbordar, eu quero ser uma pessoa generosa em tudo, eu quero ser uma pessoa generosa no sorriso, no trato, eu quero ser uma pessoa misericordiosa, amorosa, eu quero ser um doador, eu quero, porque a mentalidade generosa é doadora, eu quero ser um doador, e eu quero doar às pessoas. Nem sempre você vai doar dinheiro. Quando você tiver dinheiro, Deus vai te abençoar, você vai doar muito dinheiro, mas às vezes você está achando que é só dinheiro e você poderia doar coisas que hoje já estão nas suas mãos. É possível. Então seja um doador, doe generosidade, doe amor, doe atenção,
doe misericórdia, doe uma palavra de amor, de incentivo para as pessoas, em nome do Senhor Jesus, e creia que você só estará por cima e jamais por baixo, estará por cabeça e jamais por cauda, terá para emprestar e não tomará emprestado. Diga: eu creio no que está escrito na tua palavra, Senhor, eu creio no que está escrito, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diga, faça essas declarações: todas estas bênçãos virão sobre a minha vida, eu tomo posse dela, todas estas bênçãos virão sobre a minha vida, todas elas virão sobre a minha vida, minha família será abençoada, minha casa será abençoada, meu casamento será abençoado, meus filhos serão abençoados, meus animais serão abençoados, em nome do Senhor Jesus, o meu negócio será abençoado, eu serei uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, eu terei mais do que o suficiente, mais do que o necessário, em nome do Senhor Jesus, eu vou transbordar, em nome do Senhor Jesus, eu estarei por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse, eu sei que eu serei altamente recompensado, em nome do Senhor Jesus. A recompensa do temor do Senhor é riqueza, é honra e é vida. Diga: eu tomo posse de riqueza, eu tomo posse de honra, eu tomo posse de vida, eu tomo posse de uma vida abundante, de uma vida próspera, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus, porque é isso que Deus tem para você. Essa oração é sua, fala, essa oração é sua, não para não, só fala que você crê em cada palavra. Eu creio na tua palavra, Senhor, e assim como a tua palavra não volta vazia, ela vai se cumprir na minha vida, assim como ela não volta vazia, ela vai se cumprir na minha vida. Você vai transbordar, você vai viver uma vida abundante, você vai viver uma vida extraordinária, você terá mais do que o suficiente, quantidade excessiva, mais do que o necessário, em nome de Jesus. Acredite nisso, em nome de Jesus. Diga assim: Jesus provedor. Jesus provedor. Diga: e Ele está aqui. Ele está aqui. Jesus é a paz. Jesus é a paz. Ele é Deus e Rei. Ele é Deus e Rei. Diga mais uma vez: Jesus provedor. Provedor. É o Deus da provisão. Ele está aqui. Jesus é a paz. Jesus é a paz. Ele é Deus e Rei. Deus e Rei. Santo, Santo, Santo. Santo. Diga: é o Senhor É o Senhor dos exércitos. dos exércitos. Ele é santo. Ele é santo. Profetiza um dia abençoado. Profetiza uma semana abençoada. Profetiza, diga: eu profetizo um dia abençoado, um dia de portas abertas, um dia de materialização, de concretização, de prosperidade. Eu determino em nome do Senhor Jesus. Diga: essa semana será uma semana poderosa. Eu vou fechar essa semana com chaves de ouro, para fechar esse mês com chaves de ouro, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, eu declaro, meu Pai, uma semana abençoada, um mês, um resto de mês abençoado. Eu determino, Senhor, eu determino portas abertas, eu determino de aumento de salário, negociações, em nome do Senhor Jesus. Capacita, Senhor, capacita o teu povo, dê visão, direção, revelação, entendimento, discernimento, ó meu Deus, dê sabedoria, abençoe, que a tua graça, que o teu favor seja derramado sobre a vida de cada homem, cada mulher que aqui estão, meu Deus. Abençoa a obra das mãos, abençoa, meu Pai, capacita, meu Deus, eu peço, meu Deus, ilumina a mente, ó, dê criatividade, dê discernimento, visão
de crescimento, poder, ó meu Pai, para conquista, a unção de conquista, poder, meu Pai, para administrar, para lidar com coisas maiores. Capacita, peça a Deus a unção de conquista. Diga: Senhor, derrame sobre a minha vida a unção de conquista. Senhor, eu tomo posse da unção de conquista. Senhor, eu tomo posse da unção de conquista. Derrama sobre a minha vida da unção de conquista. Me dê visão, me dê direção, me dê sabedoria para lidar com coisas maiores. Capacita para que eu possa, meu Pai, ó meu Deus, conseguir administrar, lidar com coisas maiores, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Levanta as tuas mãos. Eu determino um dia, que essa segunda-feira e que essa semana seja poderosa na sua vida. Um dia glorioso, uma semana gloriosa, poderosa, extraordinária, de portas abertas, de realizações, de concretizações. Que a bênção da prosperidade seja derramada sobre a tua vida. As bênçãos dos céus e as bênçãos da terra sejam derramadas sobre a tua vida. Eu determino, profetizo, você transbordando, em nome do Senhor Jesus, que a unção para transbordar seja derramado sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo aumento de salários, negociações, concretizações, negócios fechados, contratos assinados, novos clientes, ideia, criatividade, em nome do Senhor Jesus. Eu o abençoo, seja abençoado, eu abençoo a obra das tuas mãos, tudo que você tocar, tudo que você colocar nas suas mãos, que cresça, que avance, que prospere, que se multiplique, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você esteja por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, que você tenha para emprestar, mas que não tome emprestado, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Diga você, diga eu creio, diga eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.